E isso era uma informação que ela já tinha dito anteriormente, mas agora ela abriu o leque dizendo o seguinte, que ela falou pra ele: "Você não acha estranho namorar alguém que não pode comprar seu próprio álcool?" Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, no julgamento do Sean Diddy Combs. Se você é novo no canal, saiba que eu tenho feito a cobertura diária do julgamento desde o primeiro dia, e aliás, coberto o caso desde outubro do ano passado, então tem uma playlist super organizada em ordem cronológica, onde você pode conferir vários episódios que cobrem as audiências da manhã e tarde, e sempre com a análise técnica da doutora Sandra, uma advogada americana que reside nos Estados Unidos, e você pode inclusive conferir o canal dela, cujo link está fixado no primeiro comentário. Ajude a doutora Sandra a bater 100 mil inscritos até o fim desse julgamento. O link para a playlist do julgamento você encontra também debaixo do link da doutora Sandra lá no primeiro comentário, Julgamento Diddy. Lembrando que eu trago várias histórias para o canal, produzo peças investigativas, e se você ainda não conferiu, dá uma olhada em todo o material de qualidade que eu já expus por aqui, incluindo a investigação recente do Justin Bieber. Vou deixar a playlist também fixada no primeiro comentário. Traz uma reviravolta surpreendente com base em uma investigação que alguém fez sobre a Hailey Bieber. As evidências, as fotos, as imagens naquele episódio são de cair o queixo, uma perseguição que durou 10 anos e ela finalmente conseguiu o rapaz. A história é assombrosa, não deixe de conferir. E lembrando que você pode me seguir também no Instagram, Gustavo N. Psicanalista. E a gente vai iniciar esse episódio agora. Esse é o 22º dia do julgamento do Sean Diddy Combs. A audiência completa de quinta-feira. E o funcionário federal estava limpando bancadas e telas e garantindo que os computadores usados como provas permanecessem em ordem, enquanto espectadores aguardavam para entrar no tribunal. No final do julgamento, na quarta-feira, os promotores disseram que provavelmente chamariam sua última testemunha na próxima semana, quando a defesa teria sua vez. A questão que todos têm em mente é se o julgamento se estenderia além do fim de semana de 4 de julho. Isso também dependerá de quantas testemunhas a equipe do Diddy chamar e de quanto tempo o júri deliberará. Ainda aguardamos notícias do juiz Aaron Subraman sobre um jurado que, segundo os promotores, não se mostrou comunicativo durante o processo de seleção e que, segundo eles, deveria ser afastado do caso. A equipe jurídica do Diddy chamou isso de uma tentativa mal disfarçada de demitir um homem afro-americano. Durante o processo de seleção do júri, o homem de 41 anos do Bronx contou aos advogados que trabalhava em uma unidade correcional. Ele disse que lia o New York Post, a GQ, e era fã de hip hop, Regal e fantasy football dos anos 90, e que também tem uma filha. Então, 9h31, o julgamento começou, mas o júri ainda não estava presente. Durante uma discussão de provas entre os advogados, veio à tona quem gravou 2 ligações telefônicas entre o Diddy e a Jane nos dias seguintes ao processo da Cassie Ventura ter sido aberto em novembro de 2023. Foi o próprio Diddy. Durante uma das ligações, a procuradora assistente Maureen Coleman disse que o Diddy perguntou a Jane se ela estava gravando para desviá-la do assunto. Durante a conversa, Jane tentou dizer que sentia que partes do processo de tráfico íntimo da Cassie capturavam palavra por palavra suas próprias experiências com o Diddy, mas ele continuou a interrompê-la. Então, os advogados principais foram convidados para a sala de vestiários do juiz mais uma vez. Essas conversas foram mantidas em sigilo, mas estávamos tendo pistas sobre o assunto. Houve uma longa discussão na manhã de quinta-feira sobre um bilhete que a Jane escreveu no final de 2023. Uma ou 2 frases, na verdade, que o governo queria admitir como prova é: "Eu me senti forçada e violada". E aí a Jane escreveu em um aplicativo de notas sobre suas noites de hotel, e ela colocou assim: "Eu me senti obrigada 98% do tempo". E a defesa sugeriu sutilmente em seu interrogatório da ex-namorada do Diddy que a Jane poderia ter sido motivada a mudar sua história para se alinhar ao caso do governo por temer também ser acusada de crimes íntimos. E a procuradora assistente, a Maureen, pressionou o juiz para que autorizasse o governo a inserir as anotações da Jane, que segundo ela funcionavam como um diário pessoal
como prova para refutar o argumento da defesa. E a advogada, a Alexandra Shapiro, argumentou que a mensagem era desnecessária, observando que o que importava era que a Jane comunicou ao Didi. O juiz Aaron Subraimon disse que precisava de mais tempo para analisar a questão, e desde que o juiz chamou os dois advogados principais à sua sala, nesse ponto até 30 minutos, o plenário já estava fervilhando de atividade. Os advogados entravam e saíam da sala de audiências, reunindo-se com suas equipes, promotores e advogados de defesa que transportavam telefonemas e documentos. Os advogados principais retornaram às salas de audiência brevemente antes de desaparecerem outra vez, e o juiz estava se esforçando para manter esse longo julgamento dentro de um cronograma apertado. O fato de tanto tempo ter sido dedicado ao que quer que tenha sido discutido na sala de vestiários despertou interesse. O Didi parecia visivelmente chateado. Não estava claro o que estava sendo discutido no vestiário do juiz, mas o Didi não pareceu satisfeito enquanto seus advogados se reuniam para discutir o assunto entre si. Vestindo um suéter amarelo, o Didi estava sentado enquanto a sua equipe de advogados o cercava. E então ele ficou apaixonadamente animado, gesticulava as mãos e em certo momento pareceu bater os dedos sequencialmente como se estivesse contando os pontos de discussão. Os seus advogados permaneceram de pé, sérios e atentos enquanto ele falava. O advogado principal e o promotor, assim como o advogado da Jane, retornaram ao vestiário para continuar conversando com o juiz. Nesse ponto, 10h38, o júri ainda não havia entrado na sala de audiências e estávamos com 1h30 de atraso, seja lá o que o tribunal estivesse discutindo, não era pouca coisa, porque as duas partes estavam se reunindo outra vez, e não ficou claro até esse ponto quando os depoimentos seriam retomados. Então vocês estão vendo esse vai e vem. Aí o Mark Agnifilo, o advogado principal, fez um gesto de braço ao estilo Usain Bolt no tribunal, e aí os outros advogados de defesa começaram a rir, e o próprio Didi abriu um sorriso. Então os promotores se reuniram no púlpito e o engenheiro de audiovisual do tribunal foi chamado para instalar fones de ouvido especiais para os advogados ouvirem as provas. Nisso, foi descrito como uma montanha-russa no tribunal, porque ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Então, 11h01, a testemunha Jane retornou ao banco das testemunhas e o júri foi conduzido ao tribunal. O depoimento dela começaria com quase 2 horas de atraso na quinta-feira, então foi descrito que ela poderia permanecer no banco das testemunhas pelo menos durante parte da tarde. Mas o advogado do Didi, o Mark Agnifilo, disse que queria divulgar publicamente os nomes das pessoas, provavelmente um rapper ligado a uma viagem que a Jane fez a Las Vegas nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Ficou um pouco irritado, e aí ele ofereceu-se para esvaziar a sala do tribunal, mas o Mark recusou. E a promotora argumentou o seguinte: qualquer pessoa que tenha testemunhado esses eventos poderia denunciá-los à defesa se quisesse. E a sugestão de que eles precisassem dizer esses nomes foi descrito como um pretexto para assediar, intimidar as testemunhas. E aí o juiz acabou negando o pedido do Didi. Finalmente o depoimento da Jane começou. E então veio à tona que o Sean perguntou a ela em dezembro de 2023, de acordo com o áudio que a defesa apresentou como prova, o seguinte: então, qual é a solução? E a Jane disse que a conversa ocorreu depois que ela terminou com o Didi em outubro, por se sentir explorada no relacionamento por causa de comportamentos estranhos dos quais ela havia dito em mensagens de texto e telefonemas que não gostava. E isso foi gravado pelo processo movido pela Cassie em novembro daquele ano, que a Jane sentiu que refletia suas próprias experiências palavra por palavra, e isso o Didi perguntando a ela: o que é que você quer que eu faça para você se sentir melhor? Como podemos chegar a uma solução para seguirmos em frente? Não quero que ninguém se sinta assim. A defesa não conseguiu revelar o nome do rapper de muito sucesso que a Jane acompanhou em uma viagem a Las Vegas em janeiro de 2024, mas a Tani Garago certamente pareceu tentar dar algumas pistas sobre quem ele era. A Garago se referiu a ele como um rapper muito próximo do Didi e observou que a viagem estava ligada ao aniversário da namorada do músico. Então, momentos depois, a advogada se referiu ao rapper como um ícone. O comportamento do Sean mudou depois que a Cassie o processou em novembro de 2023 por violação física, íntima e tal. E aí, após o processo, a Jane disse que o Sean ficou mais carinhoso e costumava chamá-la de namorada. Aí a defesa esperava usar essa linha de questionamentos para apresentar como evidência um telefonema no qual Sean
expressou que não sabia que a Jane estava descontente com os Freakouts. E antes do tribunal fazer um longo comentário paralelo, que foi um dia cheio de conversas particulares dos advogados, a Jane foi questionada sobre sua reação ao vídeo do Sean atacando a Cassie no Hotel Intercontinental em 2016. E a Jane disse que ficou chocada com o vídeo e que ainda ajudou o Sean a decidir o que dizer depois. A Jane confirmou também que o Didi tentou entrar em um programa de reabilitação, mas ela não foi autorizada a responder a uma pergunta sobre se o programa o aceitou. E o depoimento continuou. Então a Jane foi questionada sobre um incidente brutal ocorrido em junho de 2024, que ela descreveu anteriormente como um encontro que se tornou violento e durou horas. E embora a Jane tenha dito que instigou a briga, ela alega que o Didi a intensificou muito rapidamente, perseguindo-a pela casa, derrubando portas, chutes, deixando-a com vários ferimentos, incluindo vergões do tamanho de bolas de golfe na testa e um olho roxo. Depois disso, o Didi supostamente a forçou a participar de uma surpresa. E a Tenny iniciou o interrogatório destacando o tamanho da garrafa de champanhe que eles beberam naquele dia, que segundo a Tenny era o dobro do tamanho de uma garrafa de champanhe normal. Aí a Jane e o Sean beberam champanhe e tequila naquele dia, e a Jane então lembrou com carinho do Didi dando a ela uma festa de aniversário que parecia um baile de formatura em março do ano passado. Essa festa em Miami incluiu um jantar de 5 pratos e música, como a Jane chamou de muito doce. A celebração foi tão comovente, segundo o que a Jane contou, que ela estava bem em ficar com o garoto de programa Don, sob a direção do Didi, devido à sua generosidade com a festa. Aí a Jane diz que se sentiu uma bola de emoções em 18 de junho, na noite em que o Didi a atacou e a obrigou a se envolver com um artista. A ex-namorada do Didi confirmou que a discussão começou porque ela estava chateada com outra mulher que ela suspeitava que o Didi estava saindo, uma mulher muito mais jovem. Aí a Jane confirmou que chamou o Didi de predador, ela usou outra palavra aqui, né? P-E-D-O-F-I-L-O. E isso era uma informação que ela já tinha dito anteriormente, mas agora ela abriu o leque dizendo o seguinte, que ela falou pra ele: você não acha estranho namorar alguém que não pode comprar seu próprio álcool? Ou seja, insinuando que ele se envolveu com o menor. A raiva da Jane não era apenas em relação a essa outra mulher, havia muito ressentimento. Simplesmente ela falou que o ressentimento estava escondido e era uma mistura de emoções naquela noite. Então, meio-dia 54, os jurados foram liberados para uma pausa para o almoço, e quando parecia que o restante do tribunal seguiria, o juiz conversou com os advogados, acusação, defesa e a advogada da testemunha Jane. Eles pareceram estar dando continuidade à discussão matinal sobre a nomeação de uma rapper que a Jane acompanhou em uma viagem em 2024. E o juiz sugeriu inicialmente que a discussão fosse realizada no vestiário, como já haviam feito pela manhã. Mas o advogado de defesa, o Mark, se opôs e disse: sinto muito, juiz, eu prefiro fazê-lo na presença do meu cliente. Então eles discutiram no balcão lateral do tribunal. Aí tiveram discussão e tal, mas a imprensa não teve acesso. Então a Jane voltou ao banco das testemunhas depois do almoço e respondeu a pergunta sobre um incidente ocorrido em junho de 2024, quando ela alegou que o Didi a espancou após ela lhe dar um soco. Após a briga, Jane havia alegado anteriormente que o Sean lhe deu êxtase e ordenou que ela fizesse uma surra com uma estrela de filmes adultos. Agora, sob interrogatório, a Tenny questionou a Jane e ela confirmou que o Sean perguntou por que ela o atacou. E ela disse: nunca brigamos assim antes, e agora com o processo da Cassie, sabe, sai e isso acontece. E aí a Jane disse que ele perguntou a ela: você quer me atacar? Após a briga de junho de 2024, a Jane testemunhou que ele a forçou a se envolver com um astro de filmes adultos chamado Anthony, que já havia participado de várias surras com o casal. Aí o Didi ficou chateado quando soube que ela havia visto Anthony sem o seu conhecimento, vários meses antes em uma festa de hotel em Las Vegas. E a Jane testemunhou que ela e o Sean estavam de folga na época, quando essa viagem aconteceu, quando ela acompanhou o rapper não identificado e então a namorada do rapper a uma festa onde viram o Anthony se envolver intimamente em público. Quando o Didi soube da viagem, a Jane disse que ele exclamou: como você pôde ir à festa de outro homem?
Nesse ponto, estávamos literalmente chegando ao fim do interrogatório da equipe de defesa da Jane, cujo depoimento tem sido crucial para as acusações de tráfico íntimo contra ele. E a advogada, Toni, se concentrou no fim do relacionamento do casal, um período de términos e reaproximações que se estendeu de julho a setembro de 2024, mês da prisão do Didi. E aí ela falou assim, olha, eu pensei que se eu ficasse mais e mais e fizesse mais loucuras em hotéis, finalmente conseguiria uma viagem. Ela disse isso. Aí ela continuou, eu não tenho nada do nosso relacionamento que vale a pena postar. Essa parte, ela mandou uma mensagem para o Didi, que veio à tona. Pouco depois, o Didi disse a Jane que eles deveriam planejar uma viagem. A Tene encerrou seu interrogatório repetindo o depoimento sobre suas últimas viagens com o Didi, incluindo o tempo que passaram juntos no Four Seasons em Miami em julho do ano passado. E aí ela contou que a dupla teve uma discussão acalorada com Paul, um frequentador assíduo, dos Freakoffs que a Jane confiava. E a Garrigle se referiu às declarações anteriores da Jane de que essa discussão acalorada foi um freak-off e que parecia menos uma apresentação ao vivo e mais uma atividade divertida em grupo. Então, o governo se preparou para interrogar a Jane uma última vez sobre o redirecionamento. E antes que isso acontecesse, os advogados voltaram a debater se aquele bilhete que ela escreveu em seu celular no fim de 2023 poderia servir como prova. Eu me senti obrigado 98% das vezes. Aí a defesa argumentou que a prova não era admissível e a promotora disse que a prova tinha um valor probatório extraordinário. Ela disse que era necessário refutar a sugestão da defesa de que ela estava tentando disfarçar seu depoimento para agradar a acusação. Só que o juiz disse que planejava tomar uma decisão sobre o assunto após o intervalo, adiando ainda mais. Então, quando voltou do intervalo, ele disse que estava negando a solicitação do governo, dizendo que o que a Jane escreveu poderia ser, sim, motivado pelo que aconteceu com a Cassie. Nesse caso, ele simpatizou com o argumento da defesa de que o processo movido pela Cassie influenciou essa declaração da Jane, o que tornaria inadmissível. E o julgamento estava muito rapidamente avançando para o fim. E a procuradora fez um redirecionamento rápido, contundente em uma das trocas mais intensas do julgamento do Didi, até agora. E ela mencionou uma conversa de junho de 2022 em que a Jane disse ao Didi que não estava no clima para um freak-off. E acrescentou, eu não quero te irritar. E a Jane disse que era típico que ele ficasse chateado nessas circunstâncias. Então, mostrou a Jane uma conversa que ela nunca tinha visto antes entre o Didi e o Paul, em que o Didi escreveu assim, preciso que você a convença. Se ela tiver notícias suas, estamos dentro. Após esse intenso redirecionamento, a defesa tentou mais uma vez falar com ela. E após perguntas e algumas respostas, a Jane se levantou e aí fez um gesto inusitado. Ela abraçou a procuradora assistente, a Maureen, e aí em seguida parou na cadeira da advogada de defesa, a Tene, que havia acabado de interrogá-la por 3 dias e a abraçou também. Vale a pena ressaltar que em uma parte do depoimento nesse dia, ela começou a chorar quando começou a descrever os seus ciúmes das outras mulheres da vida do Didi. E ela disse que havia uma pressão para se apresentar para ele. E ela falou assim, eu acho que era injusto que outras mulheres da vida do Didi parecessem obter mais dos seus relacionamentos com ele do que eu, apesar da pressão que eu sentia para dormir com outros homens durante as noites no hotel. E ela disse que estava frustrada porque ela precisava forçá-lo a se comprometer, ao mesmo tempo que recebesse tratamento dele. Então, às 5h19, o julgamento terminou. Foi anunciado que o governo planejava convocar um agente federal no dia seguinte, que trabalhou nas operações na casa do Didi, e também assistente dele, que trabalhou entre 2021 e 2024. Então eu vou interromper o episódio por aqui, e vocês vão ficar agora com a análise técnica da doutora Sandra, e eu volto depois para emitir meus comentários finais. Alô. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Tudo, e aí, como é que foi? Eu tô bem, graças a Deus, vou me informar agora com a senhora das transcrições, antes que eu mesmo faça a leitura. Como que foi o dia hoje, como as coisas estão por aí? Hoje foi um babado, começou muito intenso. O júri, quando eles entraram na sala, eles já estavam 2 horas atrasados. Começou o seguinte, entrou na sala, estava o juiz,
Aí o juiz entrou e mandou chamar os advogados e a promotoria. Aí foram lá para a sala alguns dos advogados e a promotoria. E o Sean continuava sentado lá e nada do júri. Aí ficaram lá uns 30, 40 minutos. Eles voltaram. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eles voltaram, aí daqui a pouco foram para a sala de novo. Era um entra e sai, ninguém sabia que raio que está acontecendo dentro daquela sala, por que tanto entra e sai. Aí daqui a pouco o advogado da Jane também foi chamado para a sala. Sim. Isso é raro, porque ela está como vítima e quem representa ela é a promotoria, né? Só que ela também tem um advogado. O advogado foi chamado, foi para a sala. Eu só sei que daqui a pouco só volta um dos advogados, o Agnífilo, e disse assim: eu quero que faça constar no recorde que que seja constado no recorde que o juiz fez objeção ao nosso pedido. O que isso quer dizer? E aí todo mundo querendo saber que raio de pedido que foi esse. É o seguinte, quando um advogado, isso foi péssimo para ele, porque assim, quando você só pode apelar daquilo que está escrito, tá? Então, como eles só estavam conversando dentro da sala, então ele deve ter feito uma motion oral lá, pedindo para o juiz para liberar alguma coisa, e o juiz disse que não. Então, ele falou que ele queria que constasse na ata, né? Seria no record que a gente fala aqui, que foi negado. E aí, depois, a gente conseguiu mais ou menos saber durante o julgamento, o trial dele, né? O que estava acontecendo nessas confusões entre eles. Seguinte, essa menina, a Jane, ela disse que teve uma época que ela esteve em 2024, ela e o Sean estavam meio que separados, assim, de brigados, né? E ela foi convidada para ir numa festa que ela disse que era de aniversário ou da mulher ou namorada de um famoso rapper. Isso que ela fala, né? E esse rapper é muito famoso, super amigo do Sean, e quando ela foi no avião privado dele, né? Quando ela chegou lá nessa festa, que ela não menciona se foi num hotel ou numa casa, estava tendo uns freak-offs também, né? O povo lá, todo mundo assistindo. Meu Deus. Aquela beleza. E olha que eis que a Jane, olha, um dos homens fazendo freak-off é um dos caras que sempre o Sean contratou. E depois, quando termina a festa, o rapper se aproxima dela com essa mulher, que seria namorado e tal, e fala assim pra ela, mas você conhece alguém, né, mais envolvido nisso e tal? Mas sem dizer o nome do Sean, claro. Aí ela disse assim, tem esse aqui, o Sly. E ela pega, dá um nome de um daqueles homens que o Sean contrata pra ter intimidade com ela. Então ela pega e dá pro cara. Só que o Sean não estava sabendo disso. Aí teve um dia, ele estava na casa do Sean e esse rapaz chegou, né, esse contratado aí, e esse rapaz fez uma menção, tipo assim, nosso amigo em comum. E aí o Sean já ficou todo assim, que amigo em comum que vocês têm? Que história é essa? E ela, não é nada. E aí no meio lá, ele, não, eu quero saber. E ele forçou, eu quero saber que história é essa de amigo comum. Aí ela contou pra ele, olha, eu fui no freak-off pra assistir, ela falou. Mas segundo ela, deu a entender que tinha sido convidada para uma festa. Gente. Foi no avião do cara. Só que chegou lá na festa, tava tendo o raio do tal do freak-off lá no meio, né? Deve ser o cara, casou, sabe Deus lá o que estava rolando, né? E aí ela contou pro Sean. Nossa, o Sean ficou revoltado. Como que você faz uma coisa dessa indo num freak-off de um amigo meu? Ele usou essa frase ainda, né? E aí, o que aconteceu hoje? Ela não quer dizer o nome dele, né? Tá? Aí acontece que o advogado do Sean quer que o nome dele seja divulgado. Então, foi isso que aconteceu durante 2 horas hoje, um entra e sai de advogado sem parar de dentro daquela sala. E o juiz decidiu que não vai liberar o nome do rapper por uma coisa muito simples. O que aconteceu naquele freak-off lá não tem nada a ver com o caso do Sean. Nossa. E aí, eu pensei comigo, gente, isso é coisa do Sean, isso não é coisa do advogado dele, porque um advogado decente ia falar assim, gente, pra que eu vou querer saber o nome de um rapper? O que tem a ver a história daquele cara com não tem nada, né? Mas isso deve ser coisa do Sean, porque disseram que o Sean
gestos hoje, e ele estava assim contando nos dedos como se estivesse dizendo assim, ponto 1, 2, 3, tipo dando ordens, como é que ele queria que os advogados falassem. Meu Certo? Ele estava Deus. assim todo agitado com as mãos, fazendo tal. Eu tenho certeza que ele simplesmente deve ter falado, cara, eu quero o nome dele de qualquer jeito, mas o juiz falou, não vamos liberar o nome dele. Meu Deus. Porque não tem por que você trazer porque aí o advogado dele disse assim, porque talvez, se ela libera o nome, podemos ter novas testemunhas. Aí o juiz falou, o caso de lá não tem nada a ver com isso daqui. A moça não, tudo leva a crer que ela não participou do freak-off. Ela assistiu. Ela só assistiu. Meu Deus do céu. Olha só, então parece que a coisa é comum lá em Hollywood, né? Gente. Fazer essas festas um com o outro, e agora o povo ainda assistindo. Não. Gente, que nível é esse? Meu Deus. Isso aí gente, uma coisa como assim, se fosse um show, um torneio de carros que as pessoas sentam na arquibancada e ficam conferindo. Como é que pode? Sim. Meu e aí Deus. Agora tá a batalha de todo mundo querendo descobrir quem seria esse cara, né? E aí eu tentando descobrir, joguei no chat GPT, né? Pra quem não sabe, o chat GPT é o chat GPT que acho que vocês falam no Brasil, né? Você pergunta qualquer coisa, a inteligência artificial responde tudo. Aí eu joguei lá no chat GPT. Qual rapper que tem avião particular? Aí apareceu o nome de um set pra mim. Aí eu perguntei, qual deles que tinha namorada em janeiro de 2024? Aí caíram para 3, né? Porque os outros são casados, os outros estavam solteiros. Qual deles que tem um jato particular e qual deles que é amigo do Sean Combs? Aí sobraram 2, né? Aí fui lá, dei uma revirada mais no chat de PT, no final das contas cheguei a um nome, e só pode ser esse. Eu até publiquei num dos canais que eu estava assistindo hoje, dizendo assim, o chat GPT me ajudou a descobrir quem é, mas eu não coloquei o nome, né? Ele me ajudou a descobrir quem é o rapper. Eu falei, vai ser engraçado, eu quero ver se o pessoal já correu lá no chat do PT. Porque porque você vai por eliminatória, quem que tem avião particular? Não são muitos deles, né? São aviões grandes, né? Que eles têm. É um rapper famoso. O advogado falava assim, mas ele é um mega da música. Assim, então deu a entender para mim hoje que o advogado, ele talvez não tenha um nome certo de quem seja, porque não está nos papéis, mas o Sean sabe quem é, porque ela contou pro Sean. Naquele dia, depois quando ela contou, ele falou, como você teve coragem de ir no freak-off do meu amigo? Então, eu pensei comigo, todo mundo abandonou o Sean, né? Eu fiquei pensando, eu acho que ele deve ter ficado com ódio mortal desse rapper e desse povo, eu vou pra lama, mas também te trago junto, né? Aí eu fiquei pensando, gente, imagina, o rapper deve estar tremendo nas bases, hoje deve ter passado o dia grudado na televisão, nas notícias, para saber se o nome dele ia sair rolando lá ou não, né? Engraçado, eu lembro de uma situação aqui no Brasil, há uns anos atrás, teve uma briga judicial entre duas pessoas, uma dessas pessoas chegou a ser presa, nunca, assim, e depois foi inocentada, mas eu acredito na pessoa que acusou em particular. E aí uma emissora ia fazer uma reportagem, e eles anunciaram e tal, e eles falaram, nós vamos revelar quem é essa pessoa, e iam revelar o nome da acusadora, tava tudo certo. Aí eu sei que a acusadora, ela mandou o advogado dela ir lá, e o advogado impediu que falassem o nome dela. Eu suponho que aí nos Estados Unidos também teria a possibilidade desse tipo de manobra, né, no caso. Tem. Existe, principalmente neste caso específico, porque, olha, antes de eu saber do que estava se tratando ali, eu só fiquei pensando comigo, para que ele quer o nome de alguém? Isso não tem nada a ver com o caso. Então, a mesma coisa, você trazer uma pessoa que está fora do caso criminal que está sendo discutido. Essa pessoa é um terceiro, não tem nada a ver com a história. Para que você vai trazer o nome dessa pessoa para dentro? Não beneficia em absolutamente nada. Né? Então, nesse caso, geralmente, o juiz nega. A motion é diferente, que vamos supor, era uma testemunha de alguém que participou de algum evento, ficou até sabendo de um crime, alguma coisa assim. A pessoa
tem a confissão, ela contou pra mim naquele dia, naquela festa, você tá entendendo? Existem coisas assim que o juiz pode liberar o nome, mas trazer o nome de uma terceira parte para dentro de um caso criminal, onde a pessoa não tem absolutamente nada a ver com a história, não faz sentido. Nossa, eu mas ainda pensei comigo, esses advogados estão sendo muito humilhados, hein? Meu Deus do céu. Muito, porque eu falei, gente, como é que esse advogado me fala coisa dessa? Mas é o Chan ali, fazendo, parece uma marionete, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Os desejos mais simples dele, assim, os desejos mais, né, egoístas, os advogados estão tendo que satisfazer. Eu nunca pensei que eu ia ver uma coisa como essa, né? A senhora imaginou em tantos anos de carreira? Não, é humilhante, assim, né? Deus me livre. Uma coisa que a senhora me lembrou aqui que eu queria perguntar também, porque a senhora falou ali para constar nos autos. Eu lembrei que uma vez, há uns anos atrás, eu assisti um negócio que os advogados, eles estavam percebendo que a juíza do caso, quando um dos lados pedia, né, protesto, ela não respondia negado ou não. Né, eu aceito. Ela falava outra coisa. E aí eles notaram que todos os casos que ela presidiu até então, ela usava essa manobra e isso impedia que os casos pudessem ser apelados. Isso é verdade? É verdade, assim? Isso acontece mesmo na vida real? Mas por isso que o advogado tem que fazer menção e depois, quando termina a audiência, ou nesse caso o julgamento, né, dia, olhar na ata e ver se constou o que foi pedido, né? Porque nesse caso lá, aí eles foram e obrigaram a juíza, falou, a senhora vai ter que falar que a senhora está negando o nosso protesto, aí deu maior auê no tribunal. Porque se não tiver por escrito, você não pode apelar. Por exemplo, eles ficaram 2 horas de conversa lá dentro, mas discutindo um assunto, né? Ele estava fazendo como fosse uma motion em oral. Mas quando o juiz negou, então ele falou, eu quero que conste na ata. Então, quer dizer, com certeza é algo que talvez no futuro, se ele precisar apelar de alguma coisa, apesar que isso não vai influenciar em nada o nome desse cara, entendeu? E outra coisa que eu estava vendo hoje, os juristas estão falando, estão dizendo que sim, que realmente o Chan, a defesa vai trazer testemunhas. Vai trazer testemunhas? Eu vi 3 juristas hoje falando que sim. Agora eu fiquei pensando comigo, mas que testemunhas são essas? Quem que vai ficar do lado dele? Não pode ser ninguém da família dele, porque está todo mundo assistindo o julgamento. Então não vai poder ser a mãe dele. Porque eu pensei, talvez não pode? Se quisessem chamar a mãe para testemunhar, não poderia? Não, porque ela assistiu o julgamento inteiro. Lembra do marido da Cassi, que teve que ser removido várias vezes da sala? Mas ele estava lá. Mas ele assistiu o julgamento. Não na íntegra, mas assistiu. Não, mas as partes que foram para fazer perguntas para ele foi retirado da sala. Então, no dia que era para discutir algum assunto que ele ia responder, ele não podia ficar na sala. E a mãe dele tá lá todo dia. Aliás, quem esteve lá hoje na corte foi a irmã dele, né? Tá, mas se é um caso criminal, aí vamos, sei lá, o marido tá sendo acusado de homicídio, e a esposa, ela não vai poder participar do julgamento, porque ela vai testemunhar a favor dele em algum momento? Não, ela pode. Ela pode, mas nesse caso, aqui nos Estados Unidos, você não pode ser influenciado pelo que você está ouvindo das duas partes, entendeu? Uma coisa é você traz sua esposa como testemunha, tudo bem. Agora, se você não vai ficar sentada lá junto com o povo, ouvindo tudo que estão se falando, porque senão a pessoa acaba sendo influenciada, pode mentir, pode... Tá, mas então, nesse caso, a esposa não poderia estar presente no julgamento, nesse caso hipotético? Sim, não pode estar sentada lá, não, isso não. Nossa. Não pode estar junto. Pode depor, mas não para ficar assistindo o julgamento. Por isso que eu falo, então a mãe dele não vai ser, porque a mulher tá lá todo dia, né? Então... Vou trazer as outras meninas que se mandaram depois do segundo dia. Sim. A Jessie Adelaide. Gente, outra coisa que me deixou chocada hoje foi a ingenuidade dessa menina, dessa Jane. Você sabe que depois que saiu a ação da Cassie, nossa, o Chan virou outra pessoa com ela. Aliás, ele começou a chamá-la de namorada. E aí ele começou a se referir a ela, mas se você não quer fazer isso, você não precisa fazer. Mas o que ela não sabia é que ele estava gravando tudo. Olha como ele não presta. Mas o advogado dele é ruim, né? Porque assim, pensa comigo. Ele, e o pior que a promotoria hoje falou, né? A promotoria falou, o que ele estava fazendo, ele sabia que tinha uma ação contra ele, quase idêntica, que ele iria ter se um dia viesse à tona, essa menina dele. Então, o que ele foi fazer? Ele mudou todo o jeito de tratar a menina, começou a tratar a
me chamar de namorada, e o tempo todo, não, se você não quiser isso, não precisa fazer. Aí ela estava achando tudo maravilhoso. Ela estava... Oi, tá aí? Tô aqui, Não, que fez um barulho aqui pra mim. Ah. Ela estava achando que estava tudo maravilhado, só que maravilhoso. O que ela não sabia é que o Sean estava gravando. Aí eu penso comigo, mas Sean, você é muito ruimzinho, mas seu advogado é pior ainda. Em Nova York pode gravar sem a permissão da pessoa? Não pode. A pessoa tem que saber que está sendo gravado. Então era ilegal o que ele estava fazendo. Não, mas eu acho que ele devia estar na Califórnia, né, quando ele estava fazendo isso. Aí na Califórnia pode sem a permissão de um dos lados. Não tenho muita certeza. Sei que em Nova York é proibido. Não posso dizer com certeza, mas de qualquer forma, por que nem que isso fosse legal, eu jamais deixaria meu cliente usar uma coisa dessa? Mas isso não é criar provas, né, para no caso se proteger? Exatamente. Foi exatamente o que a promotoria falou. Pra mim, eu já ia mais permitir uma coisa dessa. Falar, meu filho, não faz um negócio desse, porque isso pega mal. Tá na cara que você tá tentando manipular aqui a situação, fazendo gravação. Porque quem que vai gravar uma conversa que tá tendo normalmente com a namorada? Ninguém. Só um maluco, né? Então, a promotoria hoje falou isso, né? Que ele estava se preparando, né? Caso alguma coisa lá na frente viesse com ela, ele teria mais provas. Mas é muito ruim, gente. Esse cara é muito ruim. E com certeza ele quis que essas gravações ficassem lá, né? E elas vão ser admissíveis no julgamento. Não, o juiz permitiu. O juiz permitiu. Sim, mas isso fica ruim para ele perante o júri. Porque se eu sou jurada lá, eu ia pensar comigo, engraçado. A última mensagem dela, ela falou assim, que meu melhor amigo, meu namorado, apesar que você não gosta desse termo, lembra quando ela falou disso em 2023 dele? Só que, nossa, após a outra ter entrado com a ação, agora já é minha namorada. Todo mundo sabe que ele estava armando, arquitetando um plano. Os jurados não são estúpidos, eles vão ver que ele estava construindo toda uma história em volta, caso essa menina venha contra mim, ou caso ela seja chamada para testemunhar alguma coisa do caso da casa, qualquer coisa assim. Ele mudou completamente. Os jurados não são estúpidos, eles vão perceber que ele fez isso. Então percebeu que até a própria promotoria fez questão de dizer, né? Meu que Deus. O que ele estava fazendo era uma manobra. Ela falou, usou essa palavra ainda, era uma manobra. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, até isso o advogado se presta a fazer. Claro que existem provas que são indispensáveis, que você tem que trazer à tona. Mas é uma conversa, um bate-papo entre você e sua namorada, uma coisa comum. Mas e se a senhora, por exemplo, considerando que ele não tem nada mesmo a favor dele, talvez os advogados olharam para isso e pensaram, tudo que tá contra ele só tem uma coisa boa falando bem, né? O que custa tentar? Acha que talvez por essa perspectiva? Mas eu acho muito provável que não acho. Mas se fosse a senhora, advogada dele, assim, considerando tudo isso, que não tinha absolutamente nada para favorecer o Sean, e a única coisa era essas gravações mesmo que ele manipulou, a senhora não acha que valeria a pena? Não? De forma alguma, porque essas gravações mostram o quão ardiloso ele é. Ele estava tentando manipular uma situação e os jurados iam perceber. Então eu ia dizer para ele, não vamos poder juntar essas provas, porque isso vê que você estava montando uma história. Não é que você sempre a tratou bem. Você resolveu tratá-la bem quando você começou a gravar. Isso os jurados vão perceber. Isso vai pegar mal para você. Entendeu? Não. Eu ia nessa linha, mas não. Eu estava demorando, né? Uma pérola deles, né? Então, hoje eles não se aguentam. Assim, hoje foi um dia daqueles, né? Nossa. E olha, eu não terminei de ver todo o julgamento de hoje ainda. Isso, assim, é o ampassant que eu tô dando, o comecinho aqui, mas eu não... Talvez amanhã eu traga até coisas que vieram de hoje que eu não cheguei a terminar, porque muita coisa rolou lá hoje, viu? Foi, assim, bem tenso, né? Meu Deus. Então, aí agora vamos ver. A Jane volta, e tinha voo marcado hoje de volta para Califórnia, né? É? Aí eu fiquei pensando comigo, será que as malas dela estarão lá na porta quando ela chegar? Mas o testemunho dela acabou hoje ou não? Acabou. Ah. Aí eu fiquei pensando assim, né, o que vão fazer? E os advogados falaram a mesma coisa, que esses dias eu tô rebatendo, né? Espero que tragam alguém que trabalhava dentro da casa e um segurança. Eu falei, gente, eu sempre falo isso, né?
Tomara mesmo. Aí eu fico pensando, quem que vai falar o que dele? Porque não adianta você trazer testemunha para provar o seu caráter. Porque ele é bom, ele é um bom patrão, um bom amigo. Isso não vale de nada. Você tem que trazer uma pessoa que vai ser pertinente ao que está sendo discutido ali. Aham. E eu fico até com pena de quem senta ali, que aquelas mulheres, aquelas promotoras vão devorar essa pessoa, né? Pois é. Porque eles vão ter que. Como é que eles vão falar dos freak-offs? Porque não estavam lá, né? Então, e como muita coisa tá girando em torno disso, o que elas vão falar que vai aliviar a barra dele? Eu também não entendo. Só para dizer que ele tratava ela bem, que não sei o quê, e daí? Você estava com ele dentro do quarto? Estava com ele dentro do hotel? Não. Entendeu? Tem coisas assim que não fazem sentido. E eu vi mais um pouco hoje o depoimento dessa menina. Olha, eu vou te falar uma coisa. Como você falou, essa menina precisa assim, de um tratamento urgente, porque é absurdo. Até o dia de hoje, você claramente vê, para mim isso já não é mais nem amor, é uma obsessão, uma coisa meio de doida mesmo, né? Tipo, no dia do aniversário dela, que ele colocou em cima da mesa todos os presentes que ela poderia querer. Meu Deus. Um jantar, não sei o quê. Aí ela sugeriu para ele que eles poderiam ter um freak-off no dia dos namorados com 2 homens. Ai, meu Deus do céu. Aí o advogado veio pra cima dela, minha filha, como é que você sugere uma coisa dessa? Aí ela falou que não, é porque ela queria agradá-lo para dizer que ele a tratou como ela merecia. Tipo, trazer um monte de presentes, colocar as coisas tudo lá. Eu falei, meu Deus do céu, essa menina, ela precisa de tratamento, porque tudo bem, é vítima do tráfico humano, mas aquilo ali, ela já está se arrastando por um homem desse. Eu tenho certeza que se o Sean sai amanhã da prisão, e ele dá um telefonema para ela na semana seguinte, ela tá fazendo freak-off com ele de novo. Eu não tenho dúvida alguma. Nossa, eu não duvido que eles se casem só para ela poder fazer visita íntima na prisão, porque... Pois é, meu Deus. Eu até ia perguntar pra senhora, tem uma pessoa no Instagram que mandou uma mensagem que falou assim, ó, eu acho que essa aqui é ela. Aí, vou mandar aqui a foto pra senhora ver se é essa aqui mesma. Eu até tirei print aqui, porque se for essa moça, eu olhei aqui o Instagram dela, eu fiquei horrorizado. É essa mulher? Não. Não é essa? Não, essa daí a gente pode até falar o nome dessa. Essa daí é a tal da Yumi Miami, não é ela não. Entendeu? Vanessa, estamos errados então, não é ela não. Não é ela. Não. Bem... Que coisa. Pela cara não é a que eu vi. Essa é a cantora Yumi Miami, ela mesma, viu? Não é ela não. Não é ela não. Inclusive a Jane falou dela antes de ontem. Alguma coisa. Por isso que eu te falei, a gente só pode dizer uma coisa, ela não é rapper. Eu achava no começo que ela era Yumi Miami. Lembra? Ela tem Instagram? A outra é uma influencer. Mas a senhora chegou a ver o Instagram dela para olhar aqui? Vi. Uma moça muito bonita. É? Me diz o nome que eu vou ter que cortar. Não lembro. Não lembra? Imagina, não lembro. Não lembro, mas vou ver. Você lembra quando eu tinha te falado que eu achava que era uma rapper, não sei o que é essa daqui, a Yumi Miami, né? Mas depois eu falei, não sei se eu cheguei a comentar pra você, falei, não. Não, a senhora falou que não era ela, que a senhora viu que... Que a senhora viu porque a senhora Jane mencionou ela. Isso. Mas depois aí eu fui ver, ela é uma influencer. Depois eu te procuro o nome e te mando. Uma moça muito, muito bonita. Tá. Nossa. Pois é, então eu falei, meu Deus do céu. Eu só fiquei chocada com os lances do freak-off, né? E quando o Sean perguntou para ela, mas por que ele fez essa pergunta para você? Aí ela falou, acho que é porque ou ele sabe que nós dois fazemos isso, ou ele talvez sentiu a vibe, foi o que ela falou. E o cara ainda teve a coragem de dizer pra ela que também tinha uma caidinha por ela. Falei, misericórdia, viu? Nossa. O nível desse povo. Então, acho que o freak-off é uma coisa comum em Nova York, no mundo de Hollywood, né? Nova York também, né? Porque os principais astros estão lá. Meu Pelo Deus. jeito, falei, meu Deus, mas não, é humilhante essa moça, é demais.
tudo que ela queria, como ela falou, né, que ela se arrepende porque ela passou 3 anos dentro de hotéis, enquanto as outras passavam dentro de aviões privados, viajando com ele. Gente. Falou isso. Nossa, ela não tem noção nenhuma da realidade dela. Não, ela ainda chegou a falar, eu achava que quanto mais Freekhoff fizesse, mais perto eu estava. Meu Deus, olha, ela disse isso. Nossa, bem o que eu falei na análise de ontem, né? Sim, que quanto mais ela fazia, ela achava que ia. E até acho que até terminei falando que eu achava que ela não olhava, que ela não conseguia ver o que ela perdeu, que ela só estava olhando o que ela não ganhou, que é o que ela comparar e que a outra namorada. Meu, gente, não acredito. Olha ela, meu Deus. Ela falou isso hoje. Pode me encaminhar essa moça que eu já sei o diagnóstico. Nossa, que absurdo. Eu fico preocupado dessa moça gerante dos jurados tomar raiva e falar, nossa, tira essa mulher daqui. Nossa. Porque é terrível, viu? Nossa, que foi deplorável. Eu acho que ela foi esperta de ficar anônima mesmo, porque se o nome dela viesse a público, o povo ia fazer meme dela na internet, isso aí viesse voltar contra ela, porque olha, que absurdo. Sim. É triste, ela tem um filho. Eu soube que ela perdeu a guarda mesmo, alguém comentou. Não? Bom, também, né, se ela passava dias com o Sean e não sei o quê, né, tem filho que você veja nisso, né. Mas é engraçado que bom, a gente claramente, a Cassie tá bem de vida, apaixonada pelo marido e tal, então você viu um distanciamento entre a Cassie e o Sean, e você não vê esse distanciamento da Jane para com o Sean. Tá muito ligada ainda com ele. Como eu te falei, se amanhã ele sai da prisão, depois da manhã ela tá na casa dele. Não, parece que ela só tá ali pra mostrar pra ele, olha o que você perdeu. Entendeu? Só isso. Nossa. E o advogado, a promotoria ainda hoje também perguntou pra ela, né, se... Não sei como esses dois ainda não se beijaram na frente do tribunal, na frente de todo mundo, porque olha... Esse julgamento tá tão baixo que eu não duvidaria se chegasse esse ponto. Ela vai lá e corre, e vai aquela corrida dramática. Até ele. Nossa, gente, é muito loucura. Eu falei, mas eu vi, vergonha alheia. Você já sentiu vergonha alheia? Gente, é algo terrível. Eu senti vergonha alheia hoje. Que eu falei, meu Deus, minha filha, você tá passando uma cobra esticada assim no chão e o cara passa em cima. Sabe, quando a pessoa chega naquele nível, ali vai precisar 50 anos de terapia, que o negócio tá feio. E eu vi que o post, né, num dos jornais que eu acompanhei a transcrição, eles falaram de novo, olha, gente, tem coisas aqui agora que são impublicáveis, e eles ficaram uma meia hora sem postar nada, porque o que ela estava falando e o que ela estava lendo, aí eles conseguiram postar uma mensagem que não tinha linguagem obscena nenhuma na mensagem, mas o teor dela é tão, assim, vulgar, usando, assim, palavras simples, que eu fiquei de cara, que aí era uma das mensagens de texto que ela mandou pra ele. Meu Deus. Olha, eu não teria coragem de repetir aqui pra senhora, viu? Foi muito baixo. Ela mandou, nem foi ele. Eu falei, nossa. Ela praticamente, assim, falou, eu sou tua escrava, zero empatia por si mesma, e nem ele, né, porque as pessoas te respeitam na medida que você se respeita, eu falo muito isso para os meus pacientes, e aí ela não dava respeito nenhum por ela mesma, e o Sean falou, eu vou pisar mesmo nessa moça que quanto mais eu piso, mais ela me aceita. Nossa. Mas, olha, eu fiquei assim tão chocada, falei, meu Deus do céu. Não. Que coisa horrível, né, que coisa horrível. Eu espero que ela encontre uma luz aí na vida dela, porque, nossa, uma moça dessa... Ela precisa de muita luz, porque, olha, é uma escuridão. Enfim... Morreu. Coitada, mas é verdade, mas é triste. Eu não quero que as pessoas pensem que eu não acho que ela não é vítima de tráfico, mas ela é. Não, ela certamente ela é. Mas o triste é ver
quanto uma pessoa chega, né? A que ponto que chega. Ela mesma fez uma reflexão hoje, dizendo para a promotoria que ela meio que se perguntou o que mais de baixo teria que acontecer na vida dela para que ela pudesse tomar alguma ação. Meu Deus. Quer dizer, ela já está começando a pensar, tipo... É que tem uma parte, né? Tem uma parte dela que não tem poder de controle ali, mas que tem um grau de consciência que, minha filha, isso aqui tá afundando, né? Nossa. Olha, ela fala em amor por ele e tal, só que eu percebo que ela fala muitas vezes nos bens materiais. Por que eu fico dentro de um quarto, 3 anos no quarto de hotéis, quando elas estão viajando em aviões privados com você? Ela sempre usa algum objeto, alguma coisa de valor material para se comparar. Por que ela não está recebendo na mesma proporção, sabe? Então, eu acho que ali é mais... Eu não sei, uma obsessão, que raio que é aquilo, ou por dinheiro. Tem um monte de coisa enrolada com essa menina, ela precisa de tratamento, com certeza. Eu duvido que essa moça esteja fazendo terapia. Se tivesse, ela não tinha falado metade das coisas que ela falou hoje. Nossa, não. Meu Deus. É terrível. O terapeuta ia ter que estar no tribunal, assim, pra ficar encarando ela, tipo, para de falar isso que você tá falando agora, porque... Nossa. Mas realmente a confusão dela, né? Muito do valor tá... Acho que ele meio que... acho que ela comparava muito o quanto ele dava pros outros e o quanto ela dava pra ela, e tipo assim, se dá mais pra outra quer dizer que gosta mais dela e menos de mim, porque ela não tinha nada do que se apegar, já que o relacionamento deles era ruim. Viu que, eu até quando ela falou assim, acho que teve um depoimento acho que uns 2 dias atrás, que ela falou que dava banho no Sean, e que ela começou a falar quando eles tinham momentos bons. Aí eu notei que os momentos bons giravam em torno dele, ela dando banho, ela massageando os pés dele, eles vendo Dateline por horas, que ela falou que é o programa favorito dele. Vê se pode. Dateline, a senhora tinha visto isso? Não. Foi, ela disse que o programa favorito é o Dateline, é um programa de crime, gente, nos Estados Unidos. E aí diz que por horas eles assistindo, e ela não falou assim de uma coisa que ela gostava que eles fizeram. Tudo que ela falou que eles faziam nesses poucos momentos eram coisas que agradavam ele. Eu falei, como é que você pode dizer que é uma noite romântica se você ficar assistindo Dateline com a outra pessoa? Um crime atrás do outro, entendeu? Olha ali, o namorado tirou a vida da namorada, e ela, ai, que momento lindo. Sabe de uma coisa, Gustavo? Eu acho que a filha dela mora com ela, o filho, sabe por quê? O advogado, hoje, o Geragos, pediu assim para ela, quando ele tá fazendo as perguntas, se ela devolveria, hipoteticamente, né? Se ela devolveria todo o dinheiro e todos os presentes que ela ganhou, né? Para não ficar com esses homens, se ela tivesse só o Diri. Aí o advogado vira para ela assim: você estaria disposta a renunciar à sua casa? E ela respondeu: é aonde eu e meu filho moramos. Então ela não perdeu a guarda do filho. Então não perdeu, porque ela usou isso. Então ela disse que não renunciaria. Ela falou que não. Meu Deus, eu não acredito, porque todas as outras falaram, exceto aquela Clark, que eu não lembro, mas as outras falaram, a Mia, que devolver. Gente, ela disse que não. Exatamente a pergunta, tenho aqui na minha frente, ó. Você estaria disposta a desistir da sua casa, certo? Não. Ela responde, é onde eu e meu filho moramos. Nossa, essa é a resposta dela. Tá perdida. Ai, gente, eu não sei. E aí ele continuou, então você queria ficar na casa porque você e seu filho moram? Ela disse, eu estava nesta posição. Ela não se arrepende. É uma questão muito dura. Aí ela responde, eu estava nessa posição e é uma questão muito dura de responder. Ela falou isso. Nossa. Doutora Sandra, ela não se arrepende. Não, quando é obsessão mesmo. Que ele regularmente dava $10.000 por hora. Por hora? E que por mês. E ela, no melhor mês dela, poderia até ganhar $50.000. Aí ele falou, mas
se ela poderia pagar o próprio aluguel dela. Ela disse que nesses últimos 3 anos ela ficou cheia de débitos. Mas aí o advogado falou para ela, mas ele deu para você mais de $150 mil e continuou pagando seu aluguel nesses últimos 3 anos que vocês estão envolvidos. Aí ela disse que, ela só disse yes, sim. Não. Aí ele falou, você quer mais do que isso? Ela falou assim, olha o que ela respondeu para ele. Meu Deus. O Geragos perguntou para ela, você quer mais do que isso? Ela respondeu, você não pensa que eu sou mais... worth it seria no sentido não de valioso, de bem material, tipo... Mais cara. Mais ou menos, vamos trazer assim, você não pensa que eu sou... mais custosa, né? Mais do que isso, entendeu? Nossa. Uau. Gente, que perdição. Uau. Bem que ela já até para pra pensar, quando ela falou lá aquele dia que ela, se eu não tivesse aqui com ele, podia estar ganhando no OnlyFans. Depois eu parei pra pensar, gente, mas o OnlyFans é prostituição. Eu pensei, os jurados que são mais ligados nisso e na hora eu falar, peraí, o que ela tá falando aqui? Não foi um bom exemplo que ela deu, parando pra pensar agora. Nossa, se dependesse dessa moça só, graças a Deus que teve as outras pessoas, mas se dependesse dessa, eu não sei não, viu? Se ele não saía pela porta da frente. Se dependesse só dela, porque olha, ela é muita barbaridade que ela tá falando. Tem que ter muita... Eu acho que tem que ter muita instrução e eu acho que também muito equilíbrio emocional para conseguir repartir os relatos dela e compreender que por ela não ter consciência que ela é uma vítima, ela ainda assim é uma vítima. Porque ela não se ajuda. Essa moça não se ajuda. Terrível, né? Mas que coisa. Vamos ver agora quem que eles vão trazer, né? Mas pelo menos terminou. Foram 6 dias, né, que ela ficou. A promotoria falou que vai encerrar mesmo semana que vem? Ainda falaram desse papo hoje? Não, hoje não falou mais não, mas novamente os advogados que eu vi hoje falaram entre quarta e sexta, né, ele falou que mais tardar sexta, mas aí todos eles falaram, mas aí vamos ver agora quem que a defesa vai trazer, porque com certeza vão trazer, não sei quão certo eles estão que vão trazer, né, só quero saber quem seria. Então, semana que vem é a última vez mesmo que a gente vai ver a promotoria protagonizando isso tudo. Bom, sim, mas quando ele vier trazer a defesa, a promotoria vai ter sim. Né? Mas aí, acho que até alguém perguntou, se eles quiserem depois da defesa, a promotoria resolver trazer mais alguém, ainda dá tempo ou não? Não, o juiz não vai permitir esse tipo de motion de última hora, não. Não. A não ser que seja uma testemunha, como eu falei, que é de vital importância, ele pode mudar toda a situação, mas aí o juiz tem que abrir prazo para a parte contrária ter o direito de... Não, mas eu digo, mesmo que seja... Não, mas eu falo assim, que eles estão cortando testemunhas agora. Se depois da defesa eles decidem, não, vamos trazer de volta essa gente, não dá. Não dá. Cada um tem seu tempo. Dentro, né? Sim. Bom, vamos ver amanhã o que vai ser. Tá bom? Então Vemos por aí. A gente vai se falando, então. Até mais. Tchau, doutora Sandra. Boa noite. Tchau. O episódio que vai ser liberado amanhã de manhã, vocês vão ver um outro episódio sendo liberado essa noite, um episódio muito bom. E no que vocês vão assistir amanhã, tem uma grande revelação que me pegou de surpresa. Essas chamadas que vocês estão assistindo entre mim e a doutora Sandra, elas são realizadas basicamente no dia das audiências. Então, algumas informações acabam me pegando de surpresa, porque essa semana eu não consegui acompanhar a transcrição em tempo real, a tempo da minha gravação com a doutora Sandra. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, definitivamente, todas as pessoas envolvidas nesse caso, em sua maioria, se esforçaram para serem exploradas pelo Didi. E no final das contas, é muito interessante como um elevado poder monetário induz, convence, seduz e até mesmo prende pessoas a circunstâncias que não a beneficiam de fato. Só que a expectativa de obter algum lucro muitas vezes faz o indivíduo permanecer ali, mesmo que ele não esteja absorvendo o que ele quer. Eu lembro de uma vez que eu conheci uma pessoa, há muitos anos atrás, ela tinha um dom em particular, muito bonito, e ela ajudou uma moça
ela representou, assim, um papel muito importante nessa moça, e essa mulher em particular, essa moça acabou casando com um milionário, e a festa de casamento dessa mulher custou 2 milhões. E aí, ela e a filha dela foram convidadas para o casamento. Quando chegaram lá, inclusive era um casamento que os convidados passariam o fim de semana no lugar, então, né, eram aquelas festas que... Então não era aquele tipo de festa que duraria algumas horas e todo mundo ia embora depois, não. Aí, o que acontece? Quando chegou lá, já veio, assim, a primeira surpresa. Ela e a filha dela foram colocadas para dormir na despensa. Nesse momento, né, você já sente o nível de gratidão, porque tinha um quarto sobrando, mas, muito possivelmente, ela não quis convidar essa senhora simples e sua filha simples, de uma condição financeira extremamente baixa, com os seus outros convidados pomposos. O erro dessa senhora já começou aí, porque, sinceramente, dadas as circunstâncias, né, porque não tem problema você dormir numa despensa, no estábulo, que seja, quando a circunstância leva a esse ponto. Agora, quando há um poder de escolha, no qual alguém está preterindo você, porque se sente grato, mas tem vergonha, então é mais do que claro que você não é completamente bem-vindo nesse ambiente. Ela deveria ter ido embora, mas não foi. E o pior veio depois. Essa moça continuava usando essa senhora e o dom dela, quando bem queria, e essa senhora atendia o telefone no primeiro bip, corria para fora de casa na primeira chamada. Eu ainda não era terapeuta nessa época, e eu lembro que eu até tentei conversar com ela e disse, olha a situação, né? Até a filha dela disse, minha mãe é usada, descartada, e continua correndo atrás. E eu lembro que falei com ela, olha, a senhora merece mais, essa mulher não se importa com a senhora de verdade. Toda vez que ela ajuda, as ajudas são meio estranhas. Aí ela disse, você tá certo, tudo bem e tal. Gente, minhas habilidades terapêuticas aparecendo já naquela época. Aí eu combinei que eu ia ligar uma vez por dia para ela, para dar força, né, e dizer, olha, porque era assim, naquele ponto era como se ela fosse uma viciada. Aí eu combinei que ia ligar de tal dia até tal dia para dar apoio, ajudá-la. Lembrando que eu ainda não era terapeuta mesmo naquela época, então eu não tinha assim muitos recursos, né, psicológicos para orientar, mas acho que eu já tinha um instinto. Tá, liguei o primeiro dia, beleza, liguei o segundo dia. Quando eu liguei no terceiro, nossa, eu nunca esqueço. Assim que eu atendo, ela tava ofegante, e aí eu ouço barulhos de carro, e ela desesperada, ai meu Deus, onde é que fica esse restaurante? E eu, nossa, o que tá acontecendo? Ah, é a fulana. E eu, quê? É a fulana, ela me ligou, ela quer me encontrar aqui no restaurante. Aí eu falei, ai, Deus. Gente, o desespero dela para encontrar, porque ela não achava o endereço, era assim, perturbador. Era como se ela estivesse desesperada por comida. E foi muito engraçado que eu liguei justo naquele momento em que ela ainda não tinha encontrado o endereço, então eu lembro que disse, olha, eu acho que esse momento ele é muito intenso e ele pode ser um momento de decisão, de escolha. Não vá se encontrar com essa mulher. Volta para casa. Aí ela disse que não, que ela precisava. Aí eu disse que tudo bem, eu desliguei e o meu compromisso acabou. Nunca mais falamos e eu não tive notícias depois disso. Eu só sei que essa senhora esperava muito o melhor para a vida dela e eu lembro que eu tinha certeza que algo em particular que seria muito bom se acontecesse, eu tinha convicção que aconteceria se ela conseguisse vencer aquele obstáculo. Eu espero que ela tenha conseguido, espero que ela tenha mudado, superado, mas naquele momento ela estava muito distante disso. E o que mais me impressiona é com quão pouco ela foi comprada. Algumas pessoas dizem que todo mundo tem um preço, uns se vendem por pouco, outros por mais ou menos, alguns por muito, e outros por muito, 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 muito mesmo. Alguns se vendem por dinheiro, outros por presentes. Diferentes pessoas se vendem por atenção, por carinho, por afeto. Você está se vendendo. Para quem? O que é que você tem feito que não deveria fazer? Porque simplesmente quer muito alcançar algo que você lá no fundo sabe que não vai alcançar desse jeito, porque é inadequado. Você é o bem mais precioso.
A sua honra é o bem mais precioso que você possui. Se você permite que alguém faça a aquisição dessa particularidade tão única, então eu sinto dizer que no fim você não tem mais nada, mas ainda há chances de recuperar, de reconstruir, de se reerguer, de fazer o certo. Mesmo que a probabilidade de dar certo não seja garantida, mas fazer o certo sempre desencadeia o certo. Nem sempre no curto e médio prazo, mas definitivamente sempre surge no longo prazo. Ainda dá tempo de arrancar essa etiqueta que está colada no seu braço, no seu pescoço, no seu pé. Saia da vitrine. Tome uma atitude e faça por você aquilo que só você pode fazer por si mesmo. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like, e se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like, e se você